Olá, queridos abençoados e abençoadas em Cristo Jesus ressuscitado, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu, Clério Cerqueira, estou aqui em mais uma quarta-feira, hoje dia 3 de julho de 2024, exatamente agora, às 23 horas, para fazer o preâmbulo, fazer a introdução do programa Direto ao Coração. O programa Direto ao Coração, sob o comando do pastor Luiz Carlos, o pastor do amor e da graça de Deus. Hoje nós teremos a terceira e última parte do estudo maravilhoso que o pastor Luiz Carlos preparou para nós, intitulado Entendendo a Missão do Apóstolo Paulo, e que tem sido de fato muito aclarador para todos nós, não é mesmo? E como não poderia deixar de ser, eu peço a vocês que contemplam o nosso canal, mas ainda não são inscritos, é tão rápido, inscrevam-se agora, ativem o sininho que vocês visualizam aí e assim não percam nenhuma novidade em nosso canal. E para terminar, eu peço ainda que isso é muitíssimo importante, eu sempre vou pedir a todos vocês, deixem o seu like, deixem o seu símbolo de amor à mensagem que você ouve e que preenche o seu coração e mente, porque sem os likes o YouTube não contempla a importância que a mensagem tem ou que a postagem tem, e ele então não redistribui, como eu digo sempre, para tantas pessoas que estão tão necessitadas, de ouvirem essas verdades, essas pérolas, que são as verdades que libertam e que não são nada mais, nada menos do que a palavra da graça e do amor de Deus. Tudo que é falado aqui, tudo que nós ouvimos como estudo ou mensagem aqui em nosso canal, podem ter certeza que é embasado na Bíblia Sagrada e principalmente, na palavra da graça e do amor de Deus, que é a sã doutrina que o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe, tá bom? Bom, eu, Clério Cerqueira, me despeço por aqui e, como sempre eu digo, esse é o meu, o seu, o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Até a próxima! Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Olá, abençoados de Deus, que bom mais uma vez estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, eu sou o pastor Luiz Carlos e o meu propósito, o propósito que Deus colocou no meu coração era trazer uma palavra de graça, de amor, uma palavra de salvação, uma palavra de despertamento, para que você se liberte, e se liberte ouvindo e recebendo no seu coração as verdades que libertam, as verdadeiras verdades que libertam. Então fique ligado, hoje nós encerramos a terceira parte de uma mensagem que eu tenho certeza tem falado ao seu coração, que tem como título Entendendo a Missão de Paulo, o Apóstolo da Graça. Essa é a parte 3, e eu tenho dito que se você não entender a missão de Paulo, se você não souber a quem foi dado o privilégio de anunciar o verdadeiro evangelho, o evangelho da nossa salvação, a graça salvadora de Cristo Jesus, você nunca vai entender o que é a graça de Deus, o propósito da graça de Deus, e nunca irá se libertar. Estará sempre preso a ventos de doutrinas de homens, andando de um lado para o outro sem saber exatamente da sua posição real em Cristo Jesus.
se você é um salvo, se você não é salvo, se tem um demônio na sua vida, se você tem que fazer sacrifícios para receber o perdão de Deus, se você tem que se batizar em água para arrepender-se dos seus pecados e não perder a sua salvação, enfim. Isso são coisas que eu tenho dito, são para os dias de hoje, depois que Cristo foi à cruz e derramou seu sangue por nós, viraram fábulas de velhas caducas. Então eu declaro você recebendo essa palavra. Se você não acompanhou a parte 1 e a parte 2 dessa mensagem, veja, está aí no YouTube para você, procure, veja no canal da Igreja Virtual Amor e Fé, e você vai encontrar a parte 1 e a parte 2 dessa mensagem. Hoje estamos encerrando com a parte 3, e quero mostrar a você agora a veracidade de tudo que Paulo falou, mostrar a você que Paulo encerrou a sua carreira e cumpriu tudo aquilo que Deus o determinou, que foi levar o evangelho da graça e do amor de Deus a toda criatura, a todos os povos, a todas as nações, e que em seguida deixou, já no final de sua vida, deixou o seu legado para Timóteo, porque Timóteo era um companheiro de Paulo, muito fiel. Timóteo recebeu a palavra como Paulo recebeu e cumpriu fielmente aquilo que Paulo ensinava e passou a ensinar a outros também. Então, é muito importante, como eu tenho dito, que você entenda isso. Se você não entender isso, você nunca vai se libertar, você nunca vai viver e reinar em vida, porque vai estar sempre atemorizado, seja pelo que for. Se a palavra diz que você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Se a palavra diz que você foi nascido de Deus, santificado por Deus para reinar em vida, você precisa reinar em vida. Viver em paz. Quem recebe o evangelho da graça e do amor de Deus, vive em paz. Não vive atemorizado por nada, não vive atribulado, não tem inseguranças, muito pelo contrário. E tudo isso por quê? Porque a graça, a palavra da graça, no momento que você recebe no seu coração, ela é alicerçada. É como se você estivesse alicerçando a sua vida numa rocha. Então eu declaro que você receba isso de todo o seu coração, que você pense, que você peça a Deus sabedoria, que você ative a tua mente de Cristo e peça a Deus olhos iluminados para entender, receber e reinar em vida. Esse é o propósito, esse é o meu desejo e certamente é o desejo desse Deus maravilhoso. É tudo que Ele quer na sua vida, que você compreenda a sua obra, segure ela com todas as suas forças, crave ela no seu coração e seja feliz. Então, hoje vamos falar, nessa terceira parte, do final da carreira de Paulo. Então, vamos começar? Bom, em primeiro lugar, eu quero mostrar a você algumas saudações na abertura das epístolas de Paulo, que comprovam a veracidade de que Paulo recebeu o verdadeiro evangelho direto do próprio Deus, que Paulo foi escolhido para anunciar a graça de Deus e foi escolhido pelo próprio Deus. Então, veja bem, na abertura da epístola aos Romanos, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Na epístola dos Gálatas, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Quando Paulo fala aos Efésios, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Presta bem atenção. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador.
Quando ele escreve a Tito, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, agora preste atenção, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, ou seja, segundo o amor, segundo a misericórdia de Deus. Então, só em ler esse início da saudação que Paulo fazia quando escrevia as suas epístolas, já fica claro para você que Paulo não era qualquer um. Paulo não pregou achismo. Paulo pregou e nos entregou aquilo que recebeu do próprio Deus, porque ele foi escolhido pelo próprio Deus. Então é muito importante você entender isso. Vamos então à primeira epístola de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Olha como Paulo fala de Timóteo. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí vem comigo agora no versículo 7, e olha o que Paulo fala no versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, Paulo está dando orientações a Timóteo. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Preste atenção. Paulo está explicando a Timóteo: Timóteo, você tem que se guardar desses mestres da lei. Eles se passam por mestres da lei, mas eles não compreendem nada. Eles não sabem nem o que dizem. E esse é o quadro que a gente vê nas igrejas hoje. Pastores pregando a palavra a seu bel prazer. Pastores pregando a palavra, pregando achismo, o que eles acham, o que eles pensam. Ninguém traz o verdadeiro evangelho. E Paulo afirma aqui que esses da lei, que se acham donos da verdade, que tantos cursos de teologia, e como eu já falei, de hermenêutica, exegese, escatologia, não sabem nada. E não sabem nada porque o único propósito deles é apavorizar as pessoas. Olha o que Paulo diz: os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eles vivem condenando as pessoas, eles vivem julgando as pessoas. Aí no verso 8, Paulo diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, captores de homens, mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Que sã doutrina? A graça. Segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo deixa claro que o único que foi encarregado de pregar essas verdades foi ele. Por isso a importância de você entender a missão de Paulo. Venha para o capítulo 4. Vamos lá no capítulo 4, no verso 1. Capítulo 4, verso 1. Isso. Paulo continua dizendo a Timóteo, falando sobre a apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Amados, hoje é o que mais a gente vê nas igrejas. O que Paulo quer dizer a espírito enganadores? São esses profetas que andam por aí. Profetas que dizem que foram ao céu, que viram Jesus, outros dizem que foi ao inferno, que viram o demônio, outros dizem que... eles dizem tanta coisa.
não passa de espíritos enganadores, enganando a todos, enganando aos servos de Deus, aos eleitos de Deus, enganando aos incautos. Esses são os espíritos enganadores que estão dentro das igrejas hoje. Só sabem falar em demônio. O negócio deles é ensinar sobre demônio, que demônio vai te pegar, que isso aí é um ser maligno, que você tem que... É uma guerra espiritual que você está enfrentando, que você tem que expulsar esse demônio. Tem demônio na sopa, tem demônio na canja, tem demônio na feijoada, tem demônio na cerveja, tem demônio no cigarro, tem demônio em tudo quanto é lugar. Parece que a única coisa que eles sabem ensinar é o ensino de demônios. É o que nós estamos vivendo no dia de hoje e que já era vivido naquela época. É isso que você precisa entender. Muitas coisas que nós vivemos nos dias de hoje já acontecia naquela época, não é novidade nenhuma quando você tem entendimento da palavra. E ele prossegue dizendo assim, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Paulo é severo com isso. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Eles não sabem nem o que falam. A consciência deles está tão cauterizada com essas mentiras, com esses pavores, com essas coisas, que eles saem falando mentira. Eles não estão nem aí. Eles assumem que isso é a verdade do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho da Graça é um Evangelho de salvação, não é de condenação, não é de juízo, não é de julgamento. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Que coisa tremenda isso! Hoje nós temos irmãos que não comem carne de porco, não, porque lá debaixo da lei diz que é proibido comer carne de porco. Outros não comem camarão. Você já experimentou algo mais gostoso do que um camarão? Do que um bobó de camarão? Não, mas eu não posso comer não, porque lá na lei era proibido. Preste atenção nisso, abençoados. Pois tudo que Deus criou é bom. Repita aí, tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Lembra daquela passagem? A visão que Pedro teve e o próprio Cristo falou para Pedro, pega e come. E Pedro olhou para aquela visão, viu aqueles animais. Pedro falou, não, quem sou eu? Vou comer nada. Olha só, Pedro, que já tinha andado com Jesus, que tinha sido instruído por Jesus, ainda estava preso à lei de Moisés. Para pensar, se não é isso que a gente vê no dia de hoje. Um monte de gente que fala da boca para fora de graça, mas estão presos ainda às leis, às ordenanças que foram dadas ao povo de Israel naquele tempo, naquela época e naquela geração. Ora, se fosse para viver dessa forma, por que Cristo anunciaria a sua graça? Por que Cristo perdoaria os nossos pecados? Por que Cristo destruiria aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo? Não haveria necessidade de Cristo nem ter morrido na cruz, se você quer saber. Então é necessário que você, com a mente de Cristo ativada, comece a entender essas verdades que libertam, porque senão você não vai se libertar nunca. Ainda no capítulo 4, você vai observar uma coisa muito interessante que você vê só. Olha só, olha o que diz aqui. No versículo 7, Paulo diz assim, falando a Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, no amor. É o que eu tenho falado. Se naquela época, oh, meu Deus, olha, eu quero que você preste atenção.
Eu hoje falei para você, e tenho falado, que muitas coisas que são pregadas nas igrejas nos dias de hoje são velhas, são fábulas de velhas caducas. Então eu acabo de te mostrar que naquela época, no tempo de Paulo, Paulo já estava falando sobre isso, que o que muito aqueles fariseus, os homens da lei pregavam, já estava ultrapassado, já não era mais para ser seguido, nem por eles, imagina por nós nos dias de hoje, em 2024. Então é necessário que você receba isso no seu coração, porque só essas verdades é que vão libertar você desse sistema religioso corrupto de entendimento, como eu tenho falado. Vamos ao capítulo 4 ainda, vamos ao capítulo 6, lá no verso 16. Capítulo 6, no verso 16. Epístola de Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 16. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Ele diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, agora preste atenção pelo amor de Deus. Ele diz assim: a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Vou repetir. O único que possui imortalidade, está falando de Deus, que habita em luz inacessível. Se a luz é inacessível, ninguém pode fitar a face de Deus. Se na época Moisés não conseguiu olhar para Deus, como é que hoje você ouve um pastor dizendo que foi aos céus e você acredita nisso? Como é que hoje um pastor diz que foi arrebatado ao inferno e viu o diabo e os seus demônios, e você acredita nisso? Ninguém pode ver a Deus. Deus habita em luz inacessível. Por isso Deus, se você quer ver a Deus, pede para subir. Eu costumo dizer isso. Pede: Senhor, vem aqui, me leva lá, que eu quero ver você. Aí o seu corpo de carne vai voltar ao pó e o seu espírito vai retornar a Deus. É isso que você quer? Você está disposto a ver a Deus? A olhar a face de Deus? Só em espírito. E em espírito, só morrendo o seu corpo de carne. Pense nisso. É muito importante que você acorde. Acorde desse sono profundo que a lei trouxe na sua vida, que a religiosidade tem trazido na sua vida. Vamos lá a 2 Timóteo agora. 2 Timóteo no capítulo 1, no verso 8. 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 8, diz assim: Paulo mais uma vez orientando Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Paulo falando dele próprio, né? Que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo mais uma vez afirma: o Evangelho está comigo, foi dado a mim. E ele diz a Timóteo: participa comigo disso, não tenha vergonha, deixa falar quem quiser falar. Mas essas são as verdades que libertam. Aí ele diz assim, no versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, preste atenção, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Será que você ainda tem alguma dúvida de que
Paulo foi quem trouxe as pérolas. Será que você ainda tem alguma dúvida que nas mãos, na boca, no coração de Paulo, na cabeça de Paulo, na mente de Paulo, é que estavam as verdades que podem te libertar de todo esse jugo de escravidão? Então recebe essa palavra no seu coração. Você está entendendo agora a importância de você entender qual foi a missão de Paulo, o que Paulo carregava, o que Paulo recebeu de Cristo? É importantíssimo. Volto a dizer, se você não conhece essas verdades, nunca irá se libertar desse jugo de escravidão. Veja ainda aí na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Capítulo 4, no verso 2. Veja comigo. Paulo diz assim a Timóteo, olha, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Muitas coisas que eu tenho dito para você aqui, eu estou exortando você. Eu estou repreendendo você para que você reine em vida. E estou te dando doutrina, não doutrina de homens, não doutrina que foi dada a Moisés. Eu estou te dando doutrina da graça. Eu estou te dando uma doutrina que vai te fazer livre para ser o mais do que vencedor. É importante que você entenda isso. E ele diz assim, ó, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. A pessoa ouve uma palavra dessa, esses mestres da lei, eles ficam com coceira no ouvido. Eles acham absurdo. Não, isso não existe, não é assim. Eles não conseguem aceitar a sã doutrina. Por que a graça é chamada de sã doutrina? Você já pensou nisso? A graça é chamada de sã doutrina porque é a única palavra que traz vida, traz saúde para a tua alma, traz saúde para o teu coração. Por isso é uma sã doutrina. Quem recebe a graça de Deus e a palavra da graça de Deus, o evangelho da nossa salvação em sua vida, não precisa de remédio. Porque ele não vai ficar doente. Ele não vai temer o mal. Porque ele sabe em quem tem crido. Recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E no versículo 4 ele diz assim, e se recusaram a dar ouvidos à verdade, empregando-se às fábulas. Meu irmão querido, será que você ainda está se recusando a dar ouvido a essas verdades que vão libertar você? Será que você prefere continuar acreditando em fábulas? Você vê que muitas igrejas ainda hoje permanecem com aquele inário, cantando louvores, harpa cristã, que fala de tudo isso que Paulo condena. Porque vivem debaixo de um sistema religioso, de uma lei que foi dada a um povo desobediente, um povo incrédulo. Essa era a imagem do povo de Israel. Um povo que andou com Jesus, um povo que Deus mandou maná do céu, um povo que Deus mandou fogo para aquecer. Deus fez de tudo pelo aquele povo. E quando aquele povo chegou diante do Mar Vermelho, começaram a blasfemar, a chorar, a dizer onde é que está Deus, e agora vamos todos morrer. Você sabe por quê que Moisés não viu a terra prometida? Você sabe por quê? Qual foi o motivo de Moisés não entrar na terra prometida? Porque quando o povo se viu diante daquele Mar Vermelho e começou a blasfemar e atacar inclusive até a Moisés, Moisés ficou tão apavorado. Moisés era muito seguro.
Talvez você esteja andando com Deus até hoje, 30 anos frequentando a igreja, e é uma pessoa insegura. É uma pessoa que tudo vai chorar no pé de Deus. É uma pessoa que se apavora por tudo. Talvez você seja o retrato de Moisés. E naquele momento, Moisés apavorado, vamos todos morrer, Moisés virou e foi falar com Deus. Você lembra o que Deus disse para Moisés? Deus foi curto e grosso. Eu vejo como Deus falando assim para Moisés: Moisés, não é hora de churumelas, não é hora de reclamar. Moisés, diga ao povo que marche. Ou você crê que Deus é contigo, ou você não crê. Se a cada coisa que acontece na sua vida você vai chorar para Deus, como um menino mimado, como uma criança, como Paulo diz, que ainda está tomando leitinho, a palavra da graça é um alimento sólido, é um alimento que vai te deixar sem fome, é um alimento que vai fazer você recusar qualquer outro alimento que venha de fora, e você vai dizer: não, estou muito satisfeito com o alimento que eu tenho recebido. Você não vai mais ter fome da palavra, eu posso garantir a você, mas você vai ter sede de aprender mais e mais. Dá para você ver essa diferença? Você não vai ter fome mais de palavra, mas que vai te dar, essa palavra vai dar uma sede de você querer todo dia aprender mais e mais da graça. Ah, isso eu tenho certeza que vai. Pode ter certeza que vai. Então é muito importante que você receba isso no seu coração. Agora eu quero te mostrar o final da carreira de Paulo. Ainda na segunda epístola de Timóteo, diz assim, no capítulo 4, verso 6, o apóstolo prevê o seu martírio. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, diz assim: quanto a mim, Paulo falando, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo tinha certeza que ele já estava pertinho dele partir para a pátria. Paulo já estava cansado, velho, né? Então Paulo diz assim: combati o bom combate. Agora preste atenção aqui, olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo diz completei a carreira, ele estava querendo dizer: eu cumpri todos os desígnios que o próprio Deus colocou em minhas mãos para ser cumprido. Eu preguei o verdadeiro evangelho a toda criatura e a todas as nações. E ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele tinha certeza disso. É a certeza que você tem que ter. Há uma coroa guardada te esperando lá no céu. Você precisa receber isso. Você não pode ter dúvida disso. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Abençoados de Deus, é tão importante você entender isso. E eu quero encerrar essa mensagem te mostrando algo, porque às vezes a pessoa, você que está recebendo essa palavra, você que está ouvindo essa mensagem, pode achar muito estranho tudo que eu estou falando para você. Pode achar que é um achismo meu. Pastor, a palavra é maravilhosa, mas eu não entendo direito, sabe? Eu não consigo entender, tem coisas que não entram na minha cabeça. Eu fui ensinado a vida inteira muito diferente. Então eu quero te dar uma palavra de consolo agora, te mostrando na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3,
Abra sua Bíblia. Segunda Epístola de Pedro. Vamos lá. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 14. Eu quero mostrar a você que Pedro, mesmo Pedro, cansou de escutar as mensagens de Paulo e muitas das vezes não entendeu nada. E Pedro confessa isso no final, praticamente, do seu ministério. Então você imagina quanto tempo Pedro não levou para entender todas as verdades que Paulo falava. Quantas vezes Pedro não achou absurdo o que Paulo estava dizendo, embora tenha ficado na dele. Então veja aqui comigo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 14, diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Olha só, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Pedro, só no final da sua carreira, começou a entender que o que Paulo tinha era sabedoria que vinha direto de Deus. E Pedro diz aos seus discípulos, que pessoas que o ouviam naquele momento, todos os judeus que estavam ao seu redor, dizendo: olha, prestem atenção no que Paulo falou, prestem atenção no que o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, porque o que ele vos escreveu foi segundo a sabedoria que lhe foi dada por quem? Por Deus. E no verso 16 ele diz: ao falar acerca desses assuntos, que é a graça de Deus, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, olha o reconhecimento de Pedro, hein? Pelas verdades que Paulo pregava, nas quais há certas coisas, aí que entra o que eu quero que você preste muita atenção e que você receba no seu coração. Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. A falta de sabedoria desse sistema religioso está destruindo as igrejas, está destruindo o povo de Deus, por falta de entendimento. Pedro reconheceu isso. Gente, vamos dar ouvido ao que Paulo está dizendo. Eu sei que é difícil de entender a graça, eu sei que é difícil botar na sua mente, no seu coração, que o diabo foi destruído, que você não tem mais que se arrepender de pecados, que Cristo já cravou na cruz os seus pecados. Dos seus pecados ele não se lembra jamais. Eu sei que você foi ensinado a vida inteira a fazer sacrifícios. Mas Pedro está alertando: prestem atenção no que Paulo fala, porque Paulo é que tem as verdades. A sabedoria de Paulo foi dada direto pelo próprio Deus. O que estão pregando para você nessas igrejas vai destruir a sua vida e vai destruir a deles também. Então no verso 17 Pedro continua dizendo: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, eu estou prevenindo você, para você abrir os seus olhos. E ele diz: acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Eu quero chamar a atenção a você por uma coisa muito importante. Talvez você tenha passado por isso. Antes de você conhecer o que eles dizem que é evangelho, antes de você ter aceitado Jesus como eles chamam para você fazer, você talvez fosse uma pessoa forte, destemida, sem medo de nada, corajoso. Você caiu várias vezes e levantou e continuou em frente. Aí você vai e aceita Jesus numa igreja do sistema religioso, começa a receber todas essas mentiras que eles pregam para vocês,
E você, desse homem, dessa mulher forte, dessa mulher corajosa, desse homem destemido, passou a ser uma pessoa medrosa, passou a ser uma pessoa insegura, passou a ser uma pessoa fraca, passou a acreditar num diabo que você nunca teve medo dele. Será que eu não estou falando com você? Que era uma pessoa tão forte, tão destemida, fazia, acontecia, arregaçava as mangas, e hoje virou um fraco, hoje virou uma pessoa medrosa. É isso que Pedro está querendo dizer. Tudo porque você está sendo arrastado pelos erros desses insubordinados. Você não tem mais a firmeza que você tinha, mesmo antes de conhecer a Cristo. E no versículo 18 ele encerra dizendo assim: antes, recebe esse conselho no seu coração, recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Pedro diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que a graça traz. É isso que a graça faz na sua vida. Faz você crescer na graça, faz você crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você reine em vida, para que você não ande mais atemorizado, para que você não tenha temor do mal. E Pedro encerra dizendo assim: a Ele, Cristo, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu declaro você recebendo essa palavra no seu coração. Eu declaro você sendo forte e corajoso para enfrentar as dificuldades dessa vida. Eu declaro você recebendo esta palavra e dizendo: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu declaro você declarando com a sua boca que nada pode te separar do amor desse Deus que está em Cristo Jesus. Eu declaro você recebendo essas verdades que vão te libertar do jugo de escravidão que tem sido imposto na sua vida. Eu declaro você na mais perfeita vitória, sem temor do mal, crendo que só Jesus é o Senhor da sua vida. Eu declaro você, depois de entender a missão do apóstolo Paulo, o que foi dado a ele e quem o deu, que você receba essas verdades em nome de Jesus e se liberte para a honra e para a glória de Deus. Pra entender as coisas que a boca não fala, mas que o coração sente. Só você pra consolar nas coisas que ninguém neste mundo pode ajudar. Só você, enxuga as lágrimas quando elas vêm. Só você, Jesus, cicatriza todas as feridas que as coisas da vida vêm provocar.
Só você me faz feliz, mesmo quando às vezes eu olho e não vejo motivos para ser. Só você me dá tua paz, mesmo quando as ondas se agitam e o medo quer aparecer. Só você, Jesus, enxuga as lágrimas quando elas vêm. Só você, Jesus, cicatriza todas as feridas que as coisas da vida vem provocar. Só você, Jesus, enxuga as lágrimas quando elas vêm. Só você, Jesus, cicatriza todas as feridas que as coisas da vida vêm provocar. Só você, só você, só você. Que bom, abençoados. A gente está encerrando aqui essas 3 mensagens maravilhosas que você vai poder adquirir a parte 1 e a parte 2 no seu canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Procure aí no YouTube, e para que você verdadeiramente possa conhecer o que é a graça, quem foi o apóstolo Paulo, qual foi a sua missão e quem o encarregou de trazer essa mensagem da graça e do amor de Deus, esse que é o verdadeiro evangelho, esse que é o verdadeiro evangelho da nossa salvação, o evangelho que vai te fazer reinar em vida. Então tome posse dessa palavra. Nós vamos estar durante as próximas programações sempre falando do apóstolo Paulo, porque são nas 14 epístolas de Paulo que estão as verdades que libertam. Então você vai entender isso ao longo da nossa programação, e tomando posse você vai reinar em vida, eu tenho convicção disso. Então eu declaro que você esteja sempre ligado conosco, compartilhe essas mensagens, mostre às pessoas quem foi o apóstolo Paulo, mostre às pessoas que foi o apóstolo Paulo que trouxe o verdadeiro evangelho, mostre às pessoas a quem você deve ouvir, a quem você deve seguir. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, toda ela é a palavra de Deus. Mas se você não souber que nas 14 epístolas do apóstolo Paulo estão todas as verdades que vai te libertar do jugo de escravidão desse sistema religioso corrupto de entendimento, você nunca vai viver isso. Você nunca vai viver a graça de Deus. Então, que você continue conosco, permaneça, mesmo que você ainda não esteja tendo o verdadeiro entendimento de tudo aquilo que você ouviu, persevere, continue ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir
palavra de Deus, a graça de Deus. É isso que eu declaro na sua vida, né? E convido você a estar comigo durante toda a nossa programação, todas as quartas-feiras, às 11 horas da noite, porque Paulo será sempre a nossa referência, porque ele foi escolhido por o Cristo ressuscitado. Ora, se Jesus ressuscitado escolheu a Paulo, a ele nós temos que ouvir. Jesus é o nosso Deus Supremo, mas Paulo foi o mestre. Paulo foi aquele espírito da verdade. Paulo tem esse espírito da verdade, porque recebeu direto do próprio Deus. Em toda a história bíblica você não vai achar alguém que recebeu direto do próprio Deus. Porque você veja que os profetas, eles ouviam a voz de Deus, é uma coisa, mas não teve nenhum profeta que foi arrebatado ao terceiro céu. O único na história bíblica que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis direto da boca de Deus foi o apóstolo da graça de Deus, Paulo de Tarso. Então que você nunca se esqueça disso, que eu peço a Deus que coloque dentro do seu coração a sede, mas uma sede de aprender mais sobre essa palavra, de aprender mais sobre as palavras desse apóstolo Paulo, porque são essas palavras que, crendo que vieram do próprio Deus, com certeza você vai reinar em vida. Receba essa palavra no seu coração, um forte abraço e até na próxima quarta-feira, às 11 horas, querendo Deus.